Olá, ouvintes! Bem-vindos à série Na Mesa com os Stakeholders, do PwC AGTech Innovation Podcast. Este é um espaço para conversas francas e estratégicas entre os diferentes atores que estão moldando o futuro do agronegócio. A cada episódio, exploramos um tema comum do ecossistema, trazendo diferentes visões e experiências dos desafios e oportunidades do setor. Então preparem-se para uma jornada de diálogos, impacto e inovação. Vamos juntos? Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao segundo episódio da série Na Mesa com Stakeholders, um espaço criado para promover conversas francas entre diferentes agentes do ecossistema de inovação. Aqui, a cada episódio, a gente costuma juntar produtores rurais, membros representantes das corporações, de cooperativas, investidores, membros do meio acadêmico e de pesquisa, porque, afinal de contas, a nossa ideia aqui é debater em cima de um tema principal, as diferentes perspectivas e ideias que vocês têm, mas sempre de forma que a gente possa objetivar o presente e o futuro do agronegócio do Brasil. Então é um grande prazer poder estar aqui com todos vocês hoje. E a nossa proposta é simples, colocar realmente um tema que ele é extremamente relevante para ser discutido e para que a gente possa sair, se não com um consenso, mas com uma trilha, um caminho, uma jornada um pouco mais bem preenchida acerca disso. Eu sou Dirceu Ferreira Júnior, eu sou sócio da PwC Brasil e sou o líder do PwC AgriTech Innovation. E eu falo diretamente aqui de Piracicaba, do nosso hub, que é o PwC AgriTech Innovation. No episódio de hoje, gente, a gente vai explorar um caminho sobre a agricultura de baixo carbono. Um tema que a gente sabe que ele é extremamente inovador, que envolve colaboração e envolve coordenação entre todos os agentes da cadeia. Mas também é importante dizer que ele não é um tema novo. Eu mesmo, há 22 anos atrás, trabalhei numa antiga empresa e a gente já tinha um projeto voltado, muito focado na agricultura de baixo carbono. Mas ele é um tema muito especial e é um tema que está hoje à frente dos vários debates que a gente tem dentro do agronegócio no Brasil. E por que esse tema é tão relevante? Eu vou trazer um número aqui para vocês. Porque, segundo o último Inventário Nacional de 2022, as mudanças no uso da terra e agropecuária somaram juntas 70% das emissões brasileiras de gases do efeito estufa. Sendo que desses 70%, 40% foi um resultado direto das mudanças de cobertura vegetal nativa em áreas públicas ou de propriedades rurais e os outros 30% das atividades produtivas do campo. Aqui eu estou falando do plantio, estou falando da pecuária, das pequenas criações, das criações de porte médio no campo. Tá? Ou seja, a gente tem aqui um grande desafio, mas que também é uma enorme oportunidade. E o Brasil ele já vem se destacando com relação a isso. Quando a gente fala, por exemplo, do ILPF, que é um projeto que foi desenhado, né, pela própria Embrapa, ele já vem sendo utilizado em várias regiões do Brasil já há bons anos. Né? Quando a gente fala, por exemplo, de recuperação de pastagens degradadas, do uso de inoculantes na agricultura, de cobertura vegetal, tudo isso somado mostra a pujança e o poder que o Brasil tem de criar, sim, desenvolver tecnologias e manejos que eles levem a uma agricultura de baixo carbono. E para isso, hoje, eu tenho o prazer de receber aqui 3 convidados ilustres. Eu tenho aqui comigo a Paula Packer, que ela é diretora da Embrapa Meio Ambiente, tenho aqui o meu amigo Galac, que é CEO da Gênica, e tenho aqui o meu amigo Francisco Jardim, mais conhecido como Chico Jardim, que ele é sócio fundador da SP Ventures. É um prazer enorme ter vocês aqui e eu vou abrir para que vocês possam se apresentar, falar um pouquinho do que vocês fazem, onde vocês atuam. Por favor, Paula, começar por você. Obrigada pelo convite, Dirceu. É um prazer estar aqui. Eu sou Paula Packer, né? Eu sou agrônoma, fiz mestrado e doutorado em Química Analítica, saí totalmente fora e depois voltei. Hoje eu sou pesquisadora na Embrapa Meio Ambiente, na área de mudanças climáticas, atualmente chefe-geral da unidade, lá ainda é chefe, ainda é chefe. E dentro da temática, eu tenho trabalhado ao longo dos anos com mudanças climáticas, participei do 3º e do 4º Inventário Nacional de Gases de Efeito Estufa, você acabou de citar, e sou presidente do Conselho Gestor do Ognest. Então, trazer realmente essa interface entre agricultura e sustentabilidade é o que eu tenho feito nesses últimos anos. Legal. Por favor, Galac. Obrigado pelo convite, Dirceu. Prazer estar aqui com a doutora Paula, com o Chico, e poder discutir um pouco aí sobre um tema tão relevante. Eu sou o Galac, nome de batismo é Marcos Petean, para quem talvez quiser pesquisar de outra forma, mas Galac é um nome que o mercado
me chama, me conhece e fique à vontade para me chamar assim. Eu sou CEO da Gênica. A Gênica é uma empresa que está fazendo 10 anos esse ano, empresa que nasceu aqui nesse ecossistema de Piracicaba, fruto aí de um ecossistema que tem sido pioneiro em inovação e fazendo inovação de qualidade, né? E na Gênica o nosso foco é trabalhar com insumos de base biológica, né? Produtos aí à base de micro-organismos, à base de moléculas orgânicas. Então nossa atuação hoje é em todo o Brasil. O Paraguai é um mercado importante para nós também. Nosso foco tem sido bastante dedicado em grandes cultivos, como soja, cana, milho, e nossas tecnologias têm aderência para muitas culturas, né? Então, hoje o momento da Gênica é um momento de olhar um futuro onde os biológicos aí passam a ser ainda mais protagonistas do agro, e sem dúvida não só no Brasil, mas em outros lugares essas tecnologias podem ajudar e contribuir muito aí para uma agricultura mais sustentável e mais rentável. Então, um prazer poder colaborar aqui desse tema com vocês aí. Muito bom. Obrigado, Galac. Chico. Dirceu, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui. Doutora Paula, uma honra. A gente tem um histórico longo de trabalhar junto com a Embrapa, um patrimônio nacional, tanto com o nosso Radar AgTech, quanto com parcerias com as empresas de P&D. E Galac, uma honra estar aqui contigo. Galac é CEO de uma das nossas maiores investidas, né? Então, quem é a SP Ventures, empresa que a gente começou? A gente replicou o modelo de negócio dos Estados Unidos, né, conhecido como Venture Capital, que é o principal modelo de financiamento à inovação, à disrupção tecnológica aí há 60, 70 anos. A gente copiou isso aqui no Brasil, entendendo que o que o Brasil tem de mais próximo ao Vale do Silício é o agronegócio, o setor que inova por natureza há 50 anos, né? Segregamos aí os 3 grandes setores da economia, indústria, serviço e agro, os outros 2 relativamente estagnados em produtividade, e o agro crescendo 3% ao ano há 50 anos, né? Claramente é um setor que abraça a ciência e transforma isso no seu dia a dia. E a gente tem a sorte de apoiar empresas que estão na cadeia da agricultura, na cadeia da pecuária, digital, biotecnologia, dentro e fora da porteira, atacando todo esse rol de 24% do PIB, olhando só as oportunidades. Então, os grandes desafios que a gente enxerga, carregá-los da cadeia, empreendedores aí como o Galac enxergam como oportunidades. E a gente tem a sorte de poder financiar, dar apoio intelectual e apoio financeiro para poder participar dessa jornada. Excelente. Obrigado, Chico. Legal. Bom, agora que todos estão apresentados, devidamente apresentados, vamos começar, né? Acho que a gente pode talvez começar com o warm-up aqui, que ele é muito voltado para o seguinte tema. A gente gosta de trazer temáticas aqui para o nosso podcast que elas sejam complexas. Eu não sei se falar de agricultura de baixo carbono é tão complexo quanto a gente imagina, tá? Tô brincando, né? Eu sei que é complexo, bastante complexo, e é por isso que a gente resolveu trazer essa temática para a mesa. Então, o meu primeiro ponto aqui para vocês, gente, é o que vocês acham que são os principais desafios e oportunidades quando a gente fala de agricultura, de adoção de agricultura de baixo carbono no Brasil. Tá? Então eu vou começar por você, Paulo, né? Qual que é a sua visão? A visão da pesquisa, do meio de pesquisa. Chico, depois eu passo para você a tua visão como investidor, quando a gente fala de desafios e oportunidades. E depois, Galac, eu queria ouvir você como empreendedor, né? Como alguém que olhou lá 10 anos atrás e falou, cara, isso aqui tem uma oportunidade enorme de contribuir para uma agricultura diferente no país. Paulo, por favor. Quando a gente fala em desafios e oportunidades de agricultura de baixo carbono, a gente tem que fazer realmente um timeline. Hoje a agricultura vem passando por certas fases e hoje ela já passou pela expansão, tropicalização, e eu acho que agora a gente está num momento de tropicalizar a sustentabilidade dentro da agricultura. Então, nós estamos falando de um plano ABC que tem mais de 10 anos, já está entrando na segunda fase, que tem diversas verticais e agora vem com adaptação. Eu gosto de falar que tem o spin-off do plano ABC, né, que é a recuperação de pastagens degradadas, o Caminhos Mais Verde. Em todas essas políticas públicas, sejam não só políticas públicas, né, porque são planos de políticas, mas muitas vezes são tecnologias que são abraçadas pela política. Hoje em dia, eu acho que o maior desafio da ciência é trazer as métricas e trazer uma coisa que é o MRV, é o medir, reportar e verificar. Então, o grande gargalo hoje da sustentabilidade é você medir, reportar e verificar. Hoje, a gente está num momento na ciência de várias pessoas trabalhando
não só para o MRV, mas trazendo as métricas também, as calculadoras, como que a gente traz isso realmente, que não seja uma jabuticaba e que converse com o resto do mundo. Eu acho que esse é o grande desafio atual, tanto na parte de políticas públicas, os programas de baixo carbono que a Embrapa está desenvolvendo, que estão para sair na COP, vai sair bastante coisa, eu acho que sair, pelo menos, como que a gente conversa a curto, médio e longo prazo. Nós estamos com um desafio, mas uma super oportunidade de colocar isso na mesa como agricultura brasileira para a gente quebrar o paradigma do número que você trouxe, que são mais ou menos 40% a 50% de desmatamento que cai em cima do agro. Então, como que a gente quebra isso dentro de tudo, de todo esse brainstorming que está acontecendo e traz uma agricultura muito mais resiliente e com inovação e ciência abarcada nesse processo. Perfeito. E é muito importante que a gente consiga fazer com que isso mude a percepção da sociedade, né? Da sociedade dentro do Brasil e especialmente da sociedade internacional, né? Que põe em xeque muitas das práticas que nós adotamos aqui, né? Então, excelente. Galak, por favor. Bom, Dirceu, eu vejo que esse tema ele não é novo, mas sem dúvida o tanto de oportunidade que tem faz ele ser muito relevante. Então, o Brasil já é um case na adoção de muitas práticas sustentáveis, mas ainda existe muito por fazer, né? Na Gênica, falando do nosso prisma aqui, né, eu entendo que essa frente de bionutrição, que é quando a gente olha tudo que tem de alternativa para reduzir o uso de fertilizante ou aumentar a eficiência de alguns fertilizantes, é realmente uma oportunidade gigante para o Brasil. A gente já tem cases de sucesso grande olhando para leguminosas. Quando a gente fala com gramíneas, ainda tem muito a ser feito com a adubação nitrogenada, mas também falando de outros nutrientes, como é o caso de fósforo e potássio. E um outro grande potencial que existe é com a bioproteção. Pensar em usar produtos de base biológica para reduzir os defensivos tradicionais, defensivos químicos, né? No caso da Gênica, a gente tem olhado muito para a oportunidade com fungicidas. Esse é um mercado que ele é muito importante dentro do Brasil, é uma dor grande para o agricultor que produz no trópico, né? Mas hoje os resultados que a gente enxerga com produtos de base biológica são muito interessantes e é por ali que a gente tem dedicado muito investimento em pesquisa. Então, eu acho que pensando nessas duas grandes frentes é onde moram grandes oportunidades. Bionutrição e bioproteção. São os dois caminhos aí que do lado da companhia aqui a gente enxerga mais oportunidades, né? Quando se fala em desafio, ainda existe um grande desafio de fazer o conhecimento chegar na ponta, né? Que é o agricultor que vai fazer a adoção ter a clareza de como que essa tecnologia vai contribuir, como ela deve ser utilizada. Eu entendo que o Brasil ainda é muito grande e muito heterogêneo. Então ainda tem desafios aí para a gente fazer todo agricultor ter a mesma base técnica, o mesmo conhecimento sobre esse tipo de tecnologia. É por aí que a gente enxerga os principais desafios, porque tecnologia já tem muita coisa interessante sendo disponibilizada para o mercado. A gente vai falar um pouco disso mais adiante a respeito o Brasil, que tem vários Brasis, né? Várias realidades diferentes, né? E que isso, por um lado, nos coloca um peso, mas também acho que onde a gente consegue se diferenciar de outros lugares do mundo, né? Sim. Quando a gente fala de sistemas produtivos, quando a gente fala de ter propostas que venham ao encontro daquilo que a gente imagina como tecnologia para resolver os problemas de resistência e dar para frente. Então concordo com você, Galak, muito obrigado. Chico, tua opinião, cara? Não, fazendo aqui um pouco a convergência dos dois pontos, né? Eu concordo com a doutora Paula que a gente precisa ter mais ferramenta para metrificar. Mas mesmo sem ter essas ferramentas, eu acho que já tem um consenso hoje, quando a gente fala de agricultura de larga escala, em termos de ambientalmente amigável, com a característica da brasileira, não tem nenhum. O brasileiro é disparado o produtor agrícola mais sustentável, com código florestal mais rigoroso e o que mais implementa práticas agrícolas, né, sustentáveis, como o estudo biológico, plantio direto, vários outros. Então, eu acho que mesmo sem metrificar, já tem um consenso que a gente está jogando esse jogo e está jogando muito bem, né? Eu vou quantificar um pouquinho o tamanho da oportunidade que tem sido para a gente. A nossa tese de investimento que a gente vende para os nossos investidores é a intersecção da segurança alimentar global com a crise climática, né?
E quando a gente fala crise climática, aqui pega os dois pontos que a doutora Paula tocou. Sim, tem mitigação, que é a agricultura de baixo carbono, mas tem adaptação, que é uma agricultura que consegue manter um alto nível de produtividade, mesmo com eventos climáticos adversos intensificando como eles estão intensificando. A principal variável que impacta a produtividade agrícola é o clima, e essa está ficando cada vez mais incerta e mais desafiadora. E para isso ele precisa de muito mais ferramenta. E para gerenciar essa ferramenta, a gente está escolhendo empreendedores que estão construindo ferramentas, construindo empresas que estão atacando isso. Então, o insumo biológico é um gigante. Ferramentas digitais que ajudam a transformar aquela atividade, que é uma linha de manufatura, céu aberto, exposto a um monte de volatilidade de preço, numa ferramenta, numa atividade que consegue gerenciar muito melhor, com muito mais precisão. A gente está vendo uma oportunidade enorme em seguro agrícola. Nas fintechs das novas gerações conseguem fluir crédito, mesmo com esse ganho, esse aumento da incerteza. Então, eu diria que do meio PIR que a gente já levantou e que a gente aloca, a esmagadora maioria disso vem de investidores estrangeiros, de gringo, que está acreditando que o tamanho da agricultura brasileira e o tamanho do desafio que ele enfrenta representa uma oportunidade única de investimento. E aí um investimento para dar retorno financeiro e para gerar impacto. Legal, bacana. E é interessante porque quando a gente olha aqui para dentro do Hub, do PwC AgTech Innovation, e a gente fala de sustentabilidade, de agricultura de baixo carbono, agricultura regenerativa, tem vários nomes e várias nomenclaturas, mas que acabam convergindo para a mesma coisa, né, Paulo? Totalmente. No final das contas, é só uma questão de semântica, né? Mas o importante... Que, na verdade, até hoje, pelo menos não em larga escala, a gente não conseguiu remunerar o nosso produtor de forma consistente, séria, por essas práticas, né? A gente não tem um mercado de carbono que premia o produtor rural. A gente não tem um mercado de créditos de biodiversidade que premia o produtor rural. Então, até agora, o produtor rural brasileiro tem feito isso porque ele entende que são ferramentas de produtividade, é lucratividade, né? Ele está conseguindo diversificar sua fonte de insumos, baratear sua fonte de insumos e substituir uma fonte de insumos que, em muitos casos, não estava mais funcionando. A gente fez o primeiro investimento que eu conheço de venture capital numa empresa de biológico aqui no Brasil, foi o nosso investimento na Bug, né? A Bug sofria muito, empresa que nasceu aqui dentro do Exalc, laboratório de entomologia, né, incubadora do Exalc, ela sofria muito para escalar a venda do seu produto para controlar a broca da cana, né, o Trichogramma galloi. O negócio foi explodir quando a gente teve uma explosão de uma lagarta nova, Helicoverpa armígera, que veio super resistente ao uso de químicos, e o biológico era uma das únicas ferramentas que funcionava. Então, a explosão do biológico e dessas outras práticas, ela vem porque a agricultura tropical é um ambiente muito mais hostil, precisa de ferramentas, né, mais complexas e mais sofisticadas, e o biológico e as outras práticas sustentáveis se encaixavam nessa prática, mas é por produtividade, por eficiência e por eficácia. Agora, Chico, o que você está falando tem um ângulo muito interessante, que ao mesmo tempo que o agricultor não é remunerado, isso aí tem evoluído, acho que vai ter uma dinâmica diferente no futuro, mas hoje também não tem greenwash, que é a maior indústria que está fazendo isso de forma muito genuína, né? Ela tem tido, de fato, resultado financeiro positivo, tem tido resultados mais resilientes a campo. Então, o que é legal quando a gente conversa, inclusive, com um gringo que não entende o que está acontecendo aqui, é que essa adoção massiva de planta de cobertura, de biológico, de ferramentas que ajudam a ter uma previsão melhor de clima, tem sido com viés financeiro. Enquanto muitas outras indústrias ficam procurando argumento positivo para falar que está escolhendo uma batalha de sustentabilidade ou um benefício ligado ao impacto que ela gera. Então, esse impacto é muito genuíno. Sim. Acho que esse é um ponto super legal explorar. Eu acho que aqui é o oposto do greenwash, né? O nosso produtor, ele realmente implementa essas práticas regenerativas muito mais do que lá fora, né? Eu não sei se já tiveram a oportunidade de frequentar algum evento de biológico lá fora, na gringa, né? Eu já fui para vários. E o produtor americano, não acredita e não usa, né? E o nosso produtor, mesmo implementando essas práticas numa velocidade muito mais acelerada, hoje eu tive um vídeo com investidores indianos, né? O mercado de biológicos da Índia, país enorme, com mais de 1,5 bilhão de pessoas, é 400 milhões de dólares, é 1/3 do nosso, aproximadamente, né? E a gente acaba levando uma narrativa, a gente é vítima de uma narrativa de que o nosso produtor, pelo contrário, ele é um destruidor ambiental, que é justamente o oposto. Então não é nem que a gente não consegue fazer o greenwash, não, a gente toma o outro lado da moeda. É interessante, porque, na verdade, quando você compara a agricultura tropical com a agricultura dos países de clima temperado, você tem essa perspectiva de que lá ele não precisa adotar nada disso, porque o clima por si só
já é um grande agente controlador, né? Tá do lado dele, né? E aqui não, né? Aqui nós somos desafiados o tempo inteiro. O produtor é desafiado o tempo inteiro. Ele tem que buscar alternativas, né? E a questão toda do ganho com tudo isso, eu acho que é fair. Não, o produtor ele tem que ganhar por praticar e adotar manejos sustentáveis, né? Isso faz parte. Ele ganha dinheiro com a commodity e ele ganha dinheiro também com a venda do carbono e daí para frente. É direito dele. Até aqui, então, a gente cobriu essa parte de oportunidades, desafios e tudo mais ligado ao tema, tá? Mas eu fico pensando aqui, como é que a gente pode também endereçar um outro ponto que é extremamente importante, né? Que é a questão de como você equilibra essa balança entre o que a sociedade, o que se espera de uma agricultura regenerativa e o passo em que, por exemplo, pesquisa, desenvolvimento, a preparação para isso leva. Ou seja, existe uma necessidade urgente que muitas vezes bate em cima desse tema, mas ao mesmo tempo, e aqui eu estou olhando muito para você, Galak, olhando para quem está ali produzindo, né? Para quem está desenvolvendo tecnologia, fala assim, cara, calma, as coisas não acontecem da noite para o dia, né? Então, eu queria entender um pouco qual que é a tua visão a respeito disso. Como é que vocês trabalham sob a ótica de um empreendedor mexendo com tecnologia voltada para bioinsumos? Essa pergunta é muito boa, Odisseu, porque nos anos anteriores muita gente entrou e se aproximou do agro com experiência em outros setores, né? O que a gente viveu aí nos últimos 5, 6 anos foi realmente muita gente se aproximando, investindo em empresas de insumo, empresas de distribuição, e muitos não tinham essa noção do que são os ciclos do agro. E aí eu falo de ciclo muito ligado à safra. Algumas indústrias têm desenvolvimentos que semanalmente a evolução é muito relevante naquela tecnologia, naquele produto. E quando a gente fala do agro, a gente tem uma questão de safra que nos limita ao número de testes que nós vamos conseguir realizar, a realmente o número de repetições que são feitas daquilo. E aí eu estou me referindo mais até à cadeia de insumos, que eu acho que acaba tendo um pouco mais essa dependência aí da questão de safra. No nosso lado da Gênica, a gente entendeu que para a gente ganhar competitividade, acelerar o processo de P&D deveria ser uma premissa. E com isso, alguns investimentos que nós fizemos foram muito voltados à biologia molecular, bioinformática, pensando em processos que nos acelerem o processo de screening, para que a gente consiga ganhar um pouco mais de assertividade naquele produto que vai chegar no agricultor. Nós não vamos pular daquela etapa que é testar em diferentes regiões, diferentes contextos, diferentes tipos de solo, clima e assim vai. Mas eu acredito que o uso dessas novas técnicas, que tem acelerado, e isso é algo relativamente novo na agricultura, né? Quando a gente fala de técnicas moleculares, é algo que tem sido adotado há pouco tempo. Hoje tem sido uma ferramenta crucial. A gente tem investido muito nisso e tido ganhos bastante relevantes. Eu acho que uma outra frente que não dá para desconsiderar é a inovação aberta. Tem muita gente fazendo pesquisa de qualidade dentro de universidade, dentro de Embrapa, dentro de outras startups que possam, de alguma forma, colaborar, e acho que aí tem a oportunidade de acelerar a inovação sempre e manter o lançamento de boas tecnologias para o agricultor. Gisele, você que comanda um dos principais ecossistemas empreendedores do agro do mundo. Uma coisa que a gente percebe que é muito nítido na vantagem competitiva que quem está inovando no Brasil tem versus o gringo que está em agricultura temperada é essa velocidade. A gente vê que o que uma startup faz, que é melhor do que uma corporação, é a velocidade de tentar fracassar. Lá fora a turma está limitada a 1 ou 2 safras por ano. Aqui o fato de você conseguir rodar 3, 4 ciclos no ano, conseguir validar o que não funciona, aprender, voltar para o laboratório, testar. O Galak está lançando vários produtos biológicos por ano, porque ele entendeu que o ciclo de inovação em biológico tem que ser muito mais acelerado, o lançamento de produto, do que o ciclo de uma empresa química nacional. Né? Então isso está sendo uma vantagem competitiva que eu acho que agora que a gente criou um ecossistema robusto, com vários investidores, não mais só na FSP Ventures, a gente está conseguindo mostrar que eu acho que as grandes porradas empreendedoras tecnológicas do agro vão vir daqui, parcerizando com grandes centros de pesquisa como a Embrapa. Não, tem que ser, porque se você pensar em pesquisa tradicional, demora. Alguns dos biológicos, a gente tem uma equipe muito forte lá na unidade trabalhando com isso. Tem biológico que demorou 12 anos para colocar no mercado, mas agora, com essa correlação com a inovação aberta, ela vem de uma outra forma. Eu sempre falo que a pesquisa hoje tem que ter 3 entregas robustas, que é P&D, é óbvio, faz parte, é o core da nossa atividade, inovação aberta e políticas públicas. Se a gente não
permear por essas 3 entregas, nós estamos fadados a ficar com uma pesquisa na gaveta, e isso não importa mais dentro da Embrapa. A Embrapa tem esse olhar de colocar as tecnologias para o setor, e só com uma parceria público-privada, e as startups são mais rápidas do que as empresas, muito mais rápidas. Então, a gente tem olhado muito para isso, a gente tem institucionalmente olhado para isso com a criação de Farm Labs. A gente tem lá o Agnest, vai sair o Forest Lab, que vai ser lá, vai ser lá em Belém, e estamos olhando para uma fazenda experimental na parte de pecuária. Então, você precisa também dessa agregação dentro desse ecossistema para você realmente acelerar mais ainda e colocar essas possibilidades e trazer todo mundo junto, todo mundo na mesma pauta, porque pesquisador é um ser meio difícil, é um ser complexo, para você se aproximar, principalmente os da velha guarda, é mais difícil ainda. Pegando esse gancho da doutora Paula, né? Como a gente tem um jogo a nosso favor, além da qualidade dos pesquisadores, da densidade que a gente tem de produção de ciência, o terceiro pilar que ela mencionou, que é políticas públicas, e eu vejo o trabalho que o Galac tem feito indo a Brasília, mas a indústria como um todo tem feito, o nosso ambiente regulatório também, né, Galac? Tem muito história. O mundo todo mais comparado com o americano e com o europeu. Nossa, o europeu é um desastre, porque ele ainda é fragmentado, né? O americano, por não acreditar ainda na tecnologia do produto, o marco regulatório não avançou na velocidade que precisa. Então a gente vê no Brasil qualidade da ciência, um mercado que já entende, os maiores produtores, o SLC tem na sua fazenda Pamplona, né, que eu acho que é a mais produtiva do grupo, Sim. a maior penetração de insumo biológico. Então, você vê que o mercado já adotou, e um agente regulador que está cada vez mais inovando, acelerando e entendendo que ele tem que estar do lado certo da história, que é o lado da inovação e da sustentabilidade. Exato. E sem sombra de dúvida, aquilo que alguns anos atrás era biológicos ainda é uma bolha, é uma tendência, a gente sabe que isso acabou, é fato, né? Logicamente que muitas empresas surgiram no mercado nos últimos anos, é normal isso, o mercado sempre tem esse ramp-up e depois as coisas se equilibram, mas isso é positivo, né? Porque você tem vários empreendedores hoje no Brasil trabalhando com produtos diferentes, tecnologias diferentes de bioinsumos, que agregam muito valor para o produtor. Então, vamos só falar de tamanho aqui, a gente falou de biológico. O mercado de insumo químico, hoje, defensivo químico, deve ser que uns 12 bi de dólar. 12 mais ou menos. Mais ou menos, os 13 bi. O mercado de fertilizante químico deve ser que uns 20, 25 bi de dólar. 20 bi de dólar, 20 assim. Bem, a gente acha que o mercado de defensivo químico vai conseguir ser, em grande parte, principalmente nematicida, inseticida e fungicida, substituído por biológico. E o mercado de fertilizantes, dá um exemplo, a gente tem escutado algumas grandes indústrias falarem em substituir até 40% a 50% do uso de nitrogênio com fixador de nitrogênio biológico, né? Então, assim, são destravas de valor enorme para o produtor, para o país, para a sustentabilidade, para a agricultura de baixo carbono e oportunidades muito especiais para pesquisadores e para empreendedores. Perfeito. Vou passar para um outro tema agora, né? Quando a gente fala de escalabilidade, né? Então a gente sabe que o Brasil é um país continental, né? E a gente tem uma série de Brasis dentro do Brasil, como eu disse anteriormente, né? Aquilo que é uma tecnologia que ela vale no sul do país, ela não é aplicada muitas vezes no Cerrado. Aquilo que vale para um grande produtor, um médio produtor, também não é aplicado a um pequeno produtor muitas vezes. Ou seja, existem vários desafios que nós temos que encarar no dia a dia quando a gente fala de agricultura no Brasil. Mas vocês acham que isso é o fator preponderante para a gente não ter uma velocidade tão grande na adoção de práticas de baixo carbono dentro do Brasil? Qual que é a opinião de vocês? Queria começar com você, Chico, olhando a posição do investidor. E eu acho que a gente está numa transformação que está bem acelerada, Dirceu, e eu vou te falar por quê. Aqui eu vou ser um pouco controverso. Eu acho que o modelo de distribuição aqui no Brasil, durante muito tempo, ele talvez tenha sido entrave, né? A gente tinha uma distribuição que era concentrada, a distribuição era em grande parte bandeira única, né? Então, uma distribuidora de uma multinacional do químico, de outra multinacional do químico. Então, você tinha uma dificuldade muito grande em ter acesso ao mercado com novas tecnologias, novas práticas, etc. De uns 5, 6 anos para cá, por diversos movimentos, esse cenário se mudou.
mudou, né? A gente teve, em parte, uma consolidação, uma verticalização de vários players, e marketplace, os marketplace está entrando na jogada, isso democratizando acesso a conhecimento, a informação, porque lembrando, a distribuição não era só ter acesso a um pacote tecnológico de uma multinacional, ele tinha assistência técnica e ele tinha acesso a crédito, né? Hoje a gente vê assistência técnica, bem, com inteligência artificial, formação, conhecimento técnico está sendo democratizado. A própria logística, que é uma coisa que a distribuição tem, a gente está vendo hoje uma estrutura, tanto por tecnologia, também por infraestrutura, a logística se deixando ser um fator. A gente vê a explosão das fintechs do crédito e a explosão das indústrias do fiagro, né? Trazendo financiamento para o produtor e tornando quase toda a revenda num banco, que consegue acessar o mercado de capital direto. E a gente vê uma fragmentação na indústria de insumo. Então a gente vê empresas locais, nacionais, altamente inovadoras de insumo biológico, rompendo essa barreira, e a gente vê os players genéricos, né, da China, do Japão, da Índia, também entrando e brigando e rompendo aquele monopólio que algumas poucas empresas químicas tinham. Então acho que hoje você tem um ambiente muito mais competitivo, muito mais duro para os incumbentes antigos, né, da cadeia química, e muito mais favorável para o produtor, e muito mais favorável para adotar novas tecnologias, inclusive essas. Então eu estou vendo esse fator da fragmentação e da ruptura da distribuição sendo um fator, mas também a pressão pela mudança climática e a pressão das cadeias globais de suprimento pela mudança climática também sendo fatores de pressão para acelerar. Perfeito. E Paula, quando a gente olha sob o olhar da pesquisa, né, esses diferentes biomas, né, e também os diferentes perfis de produtores rurais no Brasil, quando ele fala de adoção de práticas sustentáveis, qual que é a opinião de vocês a respeito disso? Eu gosto de falar que a agricultura é multifacetada, então ela tem esse olhar e a gente tem realmente um Brasil que é enorme. Há necessidade de olhar regionalmente, mas também tem essa disruptura que está acontecendo. Então, regionalmente, você tem uma fábrica menor de bioinsumo do que tem de insumo químico. Então, você vai trazendo toda essa transição que eu gosto de falar muito para os bios, falando muito da agricultura de baixo carbono, mais voltada à parte de biológico. Essa transição dos bios, ela vem acontecendo no Brasil de forma assim que está chegando no produtor de diferentes formas. Mas a gente não pode deixar de lado realmente a nossa regionalização, porque você tem clima diferente, você tem solo diferente, você tem sistema de plantio diferente. Então, eu acho que essa junção realmente da sustentabilidade em suas diferentes verticais e da agricultura digital, da inteligência artificial, ela está trazendo uma coisa totalmente nova. Então, se você não tiver na época certa de plantio, você não tem o seguro. Se você não tem isso, você não tem aquilo. Então, vem toda uma cadeia que quebrou realmente as grandes empresas. Tem um acesso muito maior ao que você traz aí nesse arcabouço. Então, a ciência vem junto, vem mais lerdinha, mas vem junto também. E Galak, quando a gente olha perfis de produtores diferentes, regiões diferentes e culturas as mais diversas possíveis, né? Na ótica de vocês, como é que você consegue atender isso mantendo qualidade? Não dá para negar que os climas são distintos, isso acaba mudando a prioridade do agricultor do ponto de vista de dores que ele quer resolver, né? Então acho que a gente tem que ter essa consciência de que o Brasil tem diferentes situações, muitas delas é uma questão da gente entender a prioridade. Por exemplo, no Sul, a gente entende que inseticida talvez não deve ser a principal prioridade, mas por outro lado, em fungicida existe um grande espaço. Nematicida, na visão do agricultor lá do Rio Grande do Sul, não é algo que ele tem uma percepção de problema. Por outro lado, produtos que vão aumentar a eficiência no uso da água pode ser uma grande ferramenta para esse agricultor. Então, acho que entender para os agricultores o que é mais importante ajuda a indústria a conseguir ser mais efetiva na entrega da solução. E não dá para negar, né, que o tamanho de módulo e tudo isso acaba sendo bastante importante para você entender sua estratégia de acesso. As cooperativas, os distribuidores são um elo muito importante nessas regiões de módulos menores, em lugares onde o módulo é maior, a venda direta passa a ser uma forma de acesso. Então, eu acho que temos que entender cada região como que é a dinâmica de tamanho de módulo, de prioridade de tecnologia a ser implementada. Porque se a gente quiser usar tudo de uma forma igual, acessar tudo igual, a certeza é que nós vamos errar. Então,
E essa personalização é mais uma vantagem competitiva para o empreendedor local. Quando você está fazendo P&D concentrado geograficamente em Basel, em North Carolina, em St. Louis, é muito mais difícil você conseguir estar conectado ao que está acontecendo Sorriso, Rondonópolis, Matopiba, e conseguir incorporar aquilo como uma prática diferenciada de inovação e de produto. Né? Então, essa demanda que a doutora Paula muito bem citou, de uma personalização maior com as novas tecnologias, tanto de análise, sequenciamento, análise de solo, quanto a capacidade de extrair, precificar e colocar micro-organismos naquela região, eu acho que é uma baita oportunidade local. Agora, o que a gente percebe disso é que assim, a adoção de insumos biológicos ela tem sido mais rápida, mais intensiva nos grandes módulos. São módulos que muitas vezes tem ali um time técnico, um time que já está mais avançado no estudo da tecnologia, então isso aí tem acontecido mais rápido. Por outro lado, os módulos menores, que tem as cooperativas como um importante aliado para ajudar a recomendar, a endossar quais são as boas empresas e produtos, eu acho que também tem avançado bastante nesse tema. Mas são nos grandes módulos que a gente vê hoje uma adoção mais intensiva de biológico. Mas está vindo aí, a gente está trabalhando dentro da Embrapa em programas para chegar nos módulos menores também, na agricultura menor, agricultura familiar, de como que você realmente não perde a qualidade do produto e que realmente seja efetivo para eles dentro de um empreendedorismo, dentro de trazer realmente a tecnologia de forma que ela esteja também acessível a essa camada também da agricultura do Brasil. Então, tem várias coisas acontecendo tudo junto. O impacto é gigante, né, doutor? Isso eu não tenho dúvida. A questão é o desafio da pulverização. Sim. E aí os stakeholders, que são os distribuidores, as cooperativas, vão ser aliados muito importantes nessa jornada de fazer a tecnologia chegar com qualidade. Habitats, né? Realmente a gente tem que entender que o Brasil tem uma quantidade enorme de produtores de pequeno porte. Sim. Né? São agricultura familiar, produtores pequenos, que muitas vezes ficam eles ficam completamente fora da estratégia das grandes empresas. E quase toda grande transformação tecnológica, na sua primeira onda, ela é adotada por um topo da pirâmide. Né? Mas a tecnologia, em linhas gerais, no médio e longo prazo, ela é extremamente democrática. Ela vai pingando e transferindo aquela produtividade para todo mundo. Eu não tenho dúvida que isso. Se você olhar o digital, por exemplo, 20 anos atrás, você conseguia ter um sistema de gestão, um ERP, para gerir a sua fazenda, era um player grande. Hoje você tem ferramentas extremamente poderosas, software como serviço, na nuvem, que não deixam a desejar absolutamente nada, por algumas centenas de reais por mês, né? Disponível para o pequeno médio produtor. Eu também concordo, acho que essa democratização da tecnologia, né, das tecnologias, ela realmente começa desse jeito. Os early adopters geralmente são grandes players do mercado, grandes que tem capacidade técnica de implementar, e que fecham a conta para quem está vendendo, né? Você tem que amortizar aquele custo, né, da tecnologia, e normalmente você tem que cobrar um valor mais alto e depois você vai amortizando ele para quem está mais barato. E óbvio, a tecnologia vai acompanhando. A gente estava comentando aqui antes, os investimentos que estão sendo feitos pelas big techs americanas em capex de inteligência artificial, eu acho que dá uma sinalização muito clara que a tecnologia disponível hoje de inteligência artificial vai se baratear muito nos próximos anos, né? As big techs estão gastando $500 bilhões ano em infraestrutura. Isso vai ter que ser amortizado nos próximos anos. Isso vai ser uma revolução de agentes de IA que vai estar disponível para todos os produtores. E todas as big techs, sem exceção, de forma direta ou indireta, estão investindo no agro. Estão com o olho no agro. E muito se falando do agro do Brasil, né? Então é uma grande oportunidade, né, de você caminhar, avançar ainda mais com a tecnologia e também fazer com que essa tecnologia chegue também para a base da pirâmide, não fique só no topo da pirâmide. Uma coisa que pode ser um agente que vai acelerar essa adoção, seja incentivando ou até, de certa forma, obrigando, né? É que esses agricultores menores, muitos deles ligados à produção de hortaliça, produção de café, são agricultores que estão muito próximos do consumidor da gôndola, né? E aí seja o comprador ali, o mercado, ou alguma certificadora, isso com certeza vai acelerar a adoção de tecnologias sustentáveis de forma ampla, né? Eu estava na América Central esses dias e
E lá é interessante, porque é um mercado muito exportador de frutas e hortaliças para a Europa e Estados Unidos. Ali eu já consegui perceber uma pressão muito grande, olhando pelo prisma da restrição, onde o agente exportador tem restringido o uso de algumas moléculas e realmente colocado a mão um pouco mais de intensidade. Então, é por aí que a gente também pode analisar que essa pressão em cima do agricultor, ou o incentivo, né? Tem duas formas de enxergar. Aquele que não se adequar vai ficar fora de mercados importantes aí também. E tem um processo mais cruel, né, do capitalismo, que é o processo bem darwiniano, que a gente vê hoje no agro acontecendo. Com o aumento da complexidade da operação, por causa já da mudança climática, né, você vai começar a ter cada vez mais eventos climáticos adversos, também pelos choques geopolíticos, né, a gente tendo volatilidade no preço de insumos, no preço do produto final, a gente já vê que quem não está adotando tecnologia e investindo em gestão, muitas vezes está se entrando em dificuldade financeira e está perdendo a sua operação para o vizinho que investiu em tecnologia, investiu em gestão e que aproveitou aquele momento para comprar, para expandir, consolidar e disseminar aquelas melhores práticas de tecnologia e produtividade. E com isso, a gente vai vendo essa grande produtividade constante do agro, que parece algo linear e constante, mas de baixo tem muito empreendedorismo, muita quebra, muita RJ e muito cara que conseguiu vencer, mesmo nesse ambiente adverso. Mudando um pouquinho agora, eu queria falar um pouco de conexão e transferência de tecnologia. E aí, Paulo, não tem como não olhar para a Embrapa, né? Isso faz parte do core business da Embrapa, desde que a Embrapa começou, há quantos anos atrás? Nossa. Quase 60 anos atrás no Brasil, né? Desenvolvendo tecnologia e fazendo transferência de tecnologia. Tá? E quando a gente olha para esse lado, a gente tem que pensar um pouco sobre como é que a gente conecta a pesquisa com empresas e produtores. Como é que a gente faz com que, e a gente garante com que a inovação ela chegue de fato ao produtor? Qual que é a visão da Embrapa nisso, Paulo? Eu vou repetir uma coisa que eu falei agora, né? A gente tem realmente esse olhar de P&D, de inovação aberta e de políticas públicas. Então, é assim que chega. Eu acho que são essas três vertentes. E a inovação para a Embrapa, ela é uma inovação aberta para a Embrapa, ela é uma coisa um pouco mais nova e disruptiva. Antes a gente fazia pesquisa por quinhentão, seja lá, você conseguia... você conseguia que o pesquisador trabalhasse para você. Hoje não, hoje a gente, dentro das unidades, a gente já tem esse olhar de fazer esse negócio para que o que a gente desenvolveu na bancada chegue para o produtor. E ele só chega no produtor com alguém junto. A Embrapa não faz transferência de tecnologia direto, então precisa de um parceiro. Precisa de um parceiro de inovação aberta e um parceiro privado, e precisa da política pública também. A gente estava aqui falando da tecnologia que está chegando. Tem hoje a TER Digital, que é uma política pública do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Tem algumas verticais, acho que hoje elas estão com 15, 16 verticais, que vão de mudanças climáticas, sistemas agroflorestais, caprinocultura, tudo digital. Tudo digital. Então, é uma TER digital que você tem lá indicações, você tem cursos e muita coisa. A Embrapa também tem o eCampo, que dá uma abertura de cursos. Alguns são cobrados, mas muitos deles são de graça. Então, o agricultor, hoje quase todo mundo tem celular. Tem celular na mão, gente. Seja pequeno, médio, grande... a agricultura familiar tem um celular na mão. Então, eu hoje acho que a tecnologia ela vem numa transferência totalmente diferente do que tinha 15 anos atrás. Antigamente, se precisava de uma empresa, não deixa de precisar ainda da CAT, que faz transferência de tecnologia. Você tem que chegar ao produtor, mas eu acho que, do mesmo jeito, diversificou todas os canais. Então, eu acho que levar a tecnologia, a gente precisa realmente dessa rede e dessa agregação. Então, a ciência hoje não sai mais da gaveta se não tiver essa conexão. Perfeito. E vai lá, aqui, do ponto de vista do empreendedor, da Gênica, como é que vocês olham as colaborações objetivando uma adoção mais rápida da tecnologia, dos bioinsumos?
Eu já comentei aqui, né, disso, da importância dos distribuidores, cooperativas. Existem as consultorias regionais, que são elas hoje muito importantes na validação da tecnologia naquele território, naquela determinada região. Então, hoje, esses são stakeholders aí bastante importantes. Mas eu acho que a colaboração tem vindo, aí não só na entrega, mas até no desenvolvimento da tecnologia de caminhos pouco óbvios, muitas vezes. Disso. Nós temos um projeto ali dentro da Gêmica que é em parceria com a ANP, que na verdade a Shell é uma das grandes parceiras por trás disso, né? Então ele é um projeto que vai dedicar em torno de uns 12 milhões de reais só para encontrar tecnologias ligadas a aumentar a eficácia do nitrogênio em gramíneas, um foco muito especial em cana. Então, eu estou dando esse exemplo que, assim, imaginar uma Shell investindo nesse tipo de tecnologia via ANP é algo que chama a atenção de como que o impacto dos biológicos e da agricultura pode ser muito grande no viés aí de carbono, né? Então, a nossa colaboração tem sido realmente de formas bastante amplas, desde as mais tradicionais até esse tipo. Um outro exemplo de caminhos que a gente tem encontrado de colaboração é junto ao Banco do Brasil. O banco é nosso sócio na Gênica, tem uma participação ali na última rodada de investimento que ele entrou, e junto dele a gente tem pensado em inúmeros caminhos para poder fazer a tecnologia chegar aí em todas as camadas de agricultores, né? Seja com as ferramentas digitais que o banco tem, seja com produtos financeiros dedicados aí à sustentabilidade, tem sido algo que a gente tem exercitado para realmente viabilizar o uso de práticas sustentáveis. E, Chico, da opinião, sob o ponto de vista do capital, né, como é que ele pode acelerar essa colaboração entre o meio da pesquisa, da indústria e do produtor rural? Total. Disso, em primeiro lugar, um fundo como o nosso é uma extensão da inovação aberta de diversas companhias, né? A gente tem entre os nossos principais investidores âncoras algumas das maiores empresas de insumos, de maquinário agrícola e instituições financeiras, até um Banco do Brasil como investidor nosso. Então, eles investem na gente justamente para poder plugar no ecossistema, entender quais são as ameaças, oportunidades que estão vindo nessa cadeia de empreendedorismo. Venture Capital, ele tem que ser um mecanismo que lubrifica esse processo de transferência de tecnologia no Instituto de Pesquisa para o setor privado, através do capital não carimbado. Então, você tem várias fontes aqui do Brasil que vêm com capital carimbado para pesquisa, CNPq, PAPESP, etc. O nosso capital tem a grande vantagem de poder ser alocado nas coisas de scale-up. Construir uma fábrica piloto, investir no ativo, na obtenção do ativo regulatório, contratar uma equipe comercial, entre outras coisas, desenvolver mercado e tal. Mas o nosso capital também tem que vir com conhecimento técnico dos sócios da gestora, apoiarem os meninos empreendedores a montarem a startup, uma governança, um conselho, contratar gente. Então tem que ser um capital intelectual, capital financeiro. Então, eu acho que os americanos fizeram, que foi tão extraordinário nesses 70 anos de Vale do Silício, que depois se propagou para o resto do mundo, foi criar um instrumento de banqueiros da inovação que fazem justamente esse processo de Stanford, MIT e outros centros de pesquisa lá funcionar tão bem. Ele consegue ser a ponte entre o pesquisador, o cientista e o mercado, trazendo não só capital financeiro, conhecimento, mas trazendo gente de mercado para poder liderar aquilo, escalar, e com a grande vantagem versus incumbentes, né? Não tem nenhum vício legado, né? Que tem um compromisso com uma outra receita, então a canibalização não é um problema jamais, e com um apetite de risco muito maior do que as empresas estabelecidas, os incumbentes costumam conseguir lidar, né? Startups, vocês entram com um perfil de 50% a 70% delas vão dar errado, muitas vezes mais. Esse perfil de risco e fracasso numa empresa grande não é tolerado. Qualquer diretor de novos negócios que é 70% das vezes vai ser demitido em 3 semanas, né? Ou quando morrer 70%. Então, eu acho que o investimento ele serve uma função fundamental, principalmente para inovação disruptiva, que é essa inovação que sai de um instituto de pesquisa tão renomado quanto a Embrapa, entre outros, aqui no Brasil. Bom, gente, a gente já está caminhando para o encerramento do podcast, mas eu gostaria de pedir para vocês que deixassem uma mensagem, uma dica, né? Imagine os stakeholders do agro que estão aqui assistindo, que vão assistir esse podcast e que eles estão buscando construir esse futuro mais sustentável para a agricultura, né? Qual que é o principal chamado à ação que vocês gostariam de fazer hoje? Vou começar com você, Paulo. Comigo, eu acho que dentro desse olhar da agricultura de baixo carbono, realmente a gente tem que trazer métricas, trazer como medir, mas realmente trazer a ciência para que a gente mostre de uma forma internacional
que a nossa sustentabilidade é medida mesmo e rastreada. Então, eu acho que isso é o grande ponto. A gente ter como base o RenovaBio, que é um super programa na parte de biocombustíveis, mas trazer isso para a agricultura da mesma forma. Então, olhar para essa agricultura de baixo carbono e trazer realmente essas métricas embarcadas no processo. Muito bom. Alak. Bom dia, eu acho que, falando com os agricultores, principalmente que estão ouvindo aqui, né, é entender que olhando para os biológicos, existe uma oportunidade gigante de aumentar a rentabilidade desse produtor rural, seja pelo ganho de produtividade, seja pela otimização de alguns recursos que ele utiliza tradicionalmente, né. E falando com os demais elos da cadeia, eu acho que a gente tinha que encarar de fato os biológicos aí como um pilar estratégico de país, né. Acho que a nossa oportunidade que existe com os biológicos, ela é muito grande, ela está ligada a reduzir nossa dependência de insumos que a gente hoje importa, ela está ligada a realmente ter um efeito residual maior no campo no controle de patógenos, de pragas e dessa forma promover uma agricultura sustentável. Então, sempre que eu olho o biológico e não olhando só para a gênica, eu vejo nessa indústria o potencial de ser uma grande protagonista e um pilar fundamental para a nossa agricultura no viés de longo prazo. Então, acho que é por aí que a gente deveria estar trabalhando e buscando nos próximos anos aí. Bom, obrigado. Chico. Bem, falando com os empreendedores, pesquisadores, com os incumbentes também, para investidores, né? Eu acho que a gente nunca viveu um momento como esse, né? O planeta está passando por 3 disrupções incríveis, né? A gente tem uma disrupção climática, né? Já passamos 1,5 grau e vamos acelerar e vamos passar mais, né? Então isso vai ainda mudar brutalmente a operação agrícola, né? Estamos numa disrupção geopolítica, né? Todas as regras do pós-guerra 45 estão sendo reescritas e transformadas, né? O agro disparado, o nosso agro, o setor mais impactado pela geopolítica. A gente exporta para 150 países, e em alguns desses países, como Singapura, 50% da proteína animal que entra no país é brasileira, então é disparada a nossa maior fonte de soft power e impactado também. E a gente está passando pela mais profunda revolução e disrupção tecnológica desde a Revolução Industrial, talvez até mais, né? Se a gente olhar os vultos de investimento, quão transformacional é a inteligência artificial. Quando você tem uma disrupção, você já tem vantagens competitivas tradicionais dissolvidas, incumbentes que pareciam ser intransponíveis, começam a ficar muito vulneráveis, né? Serem vítimas muito fáceis de destruição criativa. Aqui a gente está tendo 3. Então, isso aqui é uma oportunidade incrível para empreendedores e uma ameaça incrível. São tempos de muito estresse para as empresas líderes de mercado, mas para empreendedorismo, para cientistas conseguirem transformar essa oportunidade em negócios e a gente conseguir continuar a manter o Brasil nessa trajetória de liderança absoluta, não só em fornecedor global de alimentos, mas fornecedor sustentável, ecológico de agricultura sustentável. Legal. Gente, eu queria agradecer imensamente, né, pela companhia de vocês. Essa conversa para mim foi extremamente rica, muito interessante quando a gente junta 3 visões diferentes, mas que fazem parte do mesmo elo e a gente está sempre remando para o mesmo lado. Isso que é muito importante para a gente. Então, Paula, Galak, Chico, muito obrigado pela presença de vocês. E para o nosso público, continue acompanhando a série Na Mesa com Stakeholders na sua plataforma favorita. Muito obrigado, gente. Até a próxima.